orgulho de ver um time brasileiro jogando melhor do que o poderoso Borussia Dortmund. Demonstramos que o futebol brasileiro não está morto, não. O futebol brasileiro, pelo contrário. Na verdade, o Fluminense jogou muito mais que o Palmeiras, muito mais que o Boca. Porque hoje o Fluminense foi a personificação daquilo que o Nelson dizia quando os times brasileiros enfrentavam europeus. E aí, não me venha dizer que todos na Europa são superiores a todos na América do Sul. Isso não existe, isso é uma falácia. Ligar no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Da mesma forma que eu falei do Palmeiras, eu vou falar hoje do Fluminense, tá? Que orgulho de ver um time brasileiro jogando melhor do que o poderoso Borussia Dortmund. Porque essa é a verdade, o Fluminense foi melhor que o Borussia o jogo inteiro. O Fluminense mereceu vencer a partida e os times brasileiros estão mostrando que hoje só ficam muito para trás dos todos poderosos da Europa. Borussia Dortmund jogou pior que o Fluminense. Porto jogou pior que o Palmeiras. Então a gente tem que falar isso, porque a gente tem sim que ter orgulho do nível que chegou o futebol brasileiro. Parabéns ao Fluminense, parabéns ao Palmeiras. Que partida do Fluminense hoje. Deu gosto de ver. Mereceu vencer e infelizmente não conquistou resultado. Mas vale a gente deixar claro, Fluminense tem tudo para ser o líder do seu grupo, assim tendo mais chances de chegar nas quartas de final. E enquanto os brasileiros não cruzarem com os super poderosos, como vai acontecer com o Botafogo, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, eu acho, Bayern de Munique, eu acho sim que eles têm chance e eles estão provando isso. Parabéns pro Fluminense, não se apequenou, pelo contrário, se agigantou diante do poderoso Borussia Dortmund. Cara, tá dando gosto de ver os brasileiros nesse Super Mundial. O Fluminense acaba de fazer aqui no Jersey a melhor atuação de um brasileiro no Mundial de Clubes. Eu acompanhei na véspera do jogo a entrevista do Renato e é impressionante como tudo aquilo que ele disse ter planejado para a partida aconteceu. Defensivamente, a preocupação do Renato era que as bolas aéreas não chegassem ao Guirassy, que o Dortmund não cruzasse bolas para o centroavante grandalão de 1,88 m da equipe alemã. Não chegou nenhuma bola para ele. O Renato prometia também, muita gente desconfiou, que o Fluminense não teria medo de jogar. Enfrentaria um time de quartas de final de Liga dos Campeões, que há 2 anos, inclusive, foi a decisão da Champions, e que o Fluminense enfrentaria esses caras de igual para igual. Mais do que isso, o Fluminense foi superior do começo ao fim do jogo. É um pecado esse empate. E é por isso a superioridade tricolor, do começo ao fim, que eu digo que é a melhor atuação de um brasileiro. O Palmeiras, nesse mesmo campo, enfrentou o Porto e dominou a equipe europeia nos últimos 20 minutos. O Fluminense foi superior em toda a partida. E o Dortmund é melhor do que o Porto. O Renato já tinha jogado um Mundial, né? Jogado não, treinado o Grêmio no Mundial, porque jogado ele conquistou em 2017. E à época, eu sei que internamente ele ficou muito incomodado com a postura dos jogadores do Grêmio, de um absoluto respeito para Cristiano Ronaldo e si. O Grêmio mal passou do meio campo naquela decisão. E tenho certeza, conhecendo o Renato, que ele trouxe isso à tona agora. Que o Fluminense não respeitasse, que o Fluminense jogasse bola. Renato também deu uma declaração curiosa na véspera do jogo, de que a diferença entre o europeu e o sul-americano é que o europeu vai para o mercado com 1 milhão, o sul-americano vai com 100 mil. Mas ele prometia que no fim das contas, as compras pareceriam iguais, que dariam o mesmo caldo, a mesma refeição. Mais do que isso, as compras do Fluminense, no fim das contas, pareciam muito superiores, de qualidade muito superiores às europeias. O Fluminense do Arias, do Martinelli, do Hércules, do Donato, do Thiago Silva, foi um time de muita imposição hoje. Eu citei esses 5, que para mim foram os destaques, acho que o Arias é o melhor em campo, mas eu podia ter citado todo o time do Fluminense, porque todo o time jogou bem. O Fluminense passou agora pelo melhor adversário do grupo, tem condições de buscar a primeira posição no saldo de gols, né, que é o primeiro critério de desempate. E olha, jogando assim, e mais longe do que muita gente esperava. Eu vou concluir citando o imortal Nelson Rodrigues, que deve estar muito orgulhoso da atuação, lamentando o resultado, mas orgulhoso da atuação, porque hoje o Fluminense foi a personificação daquilo que o Nelson dizia quando os times brasileiros enfrentavam europeus. O Fluminense hoje não teve complexo de vira-latas, o Fluminense hoje foi gigante e é uma pena que esse gigantismo não tenha se traduzido numa vitória, porque jogou demais o Fluminense e quero dizer aqui mais uma vez, jogando desse jeito aqui, o Fluminense tem condição de ir mais longe do que muita gente esperava. Fala pessoal, bom, tô aqui na Times Square, acabei de chegar do jogo do Fluminense.
Vou tentar ser breve, assim, no resumão daquilo que eu vi da primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes FIFA, dos times brasileiros. Começando por hoje, o Fluminense dominou do início ao fim, faltou eficiência de fato para fazer o gol e levar os 3 pontos para casa, mas demonstramos que o futebol brasileiro não está morto não, o futebol brasileiro pelo contrário, ainda continuamos sendo os celeiros de craques mundiais e somos sim, pelo menos em termos de títulos, a seleção mais vencedora da história de Copa do Mundo, somos pentacampeão mundial. Parabéns ao Fluminense, grande jogo. Parabéns ao Flamengo que dominou e concluiu em gol. Por isso venceu muito bem. Eu não quero saber se o time tunisiano é fraco ou não. Parabéns ao Botafogo que foi eficiente e conseguiu fazer 2 gols. Depois se sofreu, não importa. O que importa são 3 pontos importantes. E parabéns ao Palmeiras, que apesar de não ter conseguido fazer os gols, dominou também um pouco. Então o time brasileiro não está morto não, são bons times. Como eu falei antes do início da competição, eu esperava de fato que os brasileiros pudessem se classificar e nós sabemos e temos mais esperança depois da primeira rodada de que tudo é possível. Tamo junto, um abraço para vocês, vamos que vamos. Cara, que partida sensacional do Fluminense. Na verdade, o Fluminense jogou muito mais que o Palmeiras, muito mais que o Boca. Não jogou mais que o Flamengo, talvez. Mas foi um jogo muito legal do Fluminense, o time do Renato Gaúcho merecia ganhar o jogo com tranquilidade do Borussia Dortmund. Parabéns ao tricolor das Laranjeiras, time da minha sogra Daisy, que é muito fluminense, tricolor. Parabéns ao Renato Gaúcho, parabéns ao Fluminense classificando aí em primeiro lugar da fase, da primeira fase. O Fluminense, parabéns aos tricolores. Eu não acho que seja menosprezo, não. Eu acho que é desconhecimento. Sim. Eu acho que é a falta de hábito de acompanhar. Por diferentes motivos. O motivo mais simples, porque aqui é pior, aqui não, né? Aí no Brasil, hoje o futebol brasileiro não é melhor do que o futebol europeu, então eles têm menos interesse, até a questão do horário atrapalha, né? Madrugada e tal. Então, assim, há um desconhecimento em relação ao que se pratica de futebol aí no Brasil. Eu ia falar aqui, aí no Brasil. E ainda assim, o que se tem de conhecimento é dos times que mais frequentemente estão na discussão. O Fluminense até esteve, né? Porque ganhou a Libertadores, disputou o Mundial em 2023 contra o Manchester City, mas os times que hoje são mais conhecidos dos europeus são de fato Palmeiras e Flamengo, e o Botafogo recentemente porque ganhou a última Libertadores. Por exemplo, os atletas do Porto, e aí eu acho que porque também há uma proximidade Brasil-Portugal, há a questão do Abel, e o Palmeiras tem sido figurinha carimbada, não só nas competições, mas inclusive nas vendas de jogadores, né? Então quando os clubes europeus começam a negociar demais com os times brasileiros, esses nomes ficam em evidência e o conhecimento é maior por parte do torcedor e do público em geral na Europa. Os jogadores do Porto conheciam os do Palmeiras. Os jogadores e o técnico do Borussia, a impressão que eu tenho é que eles tomaram conhecimento do Fluminense muito grande, eles sabiam muito do Fluminense, mas para o jogo, no preparo para o jogo. Sim. Agora, de maneira geral, eu não vejo como menosprezo, e sim como desconhecimento. Mas também acho que tem 2 fatores aí. O nível do futebol brasileiro nos últimos anos, dos clubes do Brasil, o nível melhorou, porque tem mais dinheiro na mesa, tem mais bons, e clubes que se organizaram mais, tem mais bons jogadores todos os dias na telinha da ESPN no Disney Plus, e Porto e Borussia Dortmund não são da primeira prateleira atualmente do futebol europeu. Quando você junta essas 2 coisas, tem jogos melhores, e aí eu acho que eles, não sei se eles se assustaram, mas acho que eles estão impressionados com o que o Palmeiras fez, com o que o Fluminense fez. Gravando aqui antes de terminar o jogo, rapaziada, um amasso do Fluminense no Borussia Dortmund. E pouco importa se o Borussia no finalzinho vai achar uma bola, né? Chutaram uma bola na direção do gol do Fábio, Kobel, do Borussia Dortmund, fechou o gol, Arias jogou demais, Martinelli jogou demais, o Fluminense foi muito superior ao Borussia Dortmund. E aqui não é pachequismo, né? Mas eu diria que é antiviralatismo, né? Da maneira que a imprensa sempre tratou o futebol brasileiro ao longo das últimas décadas. Que naturalmente, o futebol brasileiro, óbvio, né, com seus problemas, né, o principal foco do problema, pouca gente gosta de bater, né, mas assim, ao longo dos últimos anos, você vai perdendo naturalmente os seus jogadores mais talentosos mais cedo para o futebol europeu por motivos óbvios, moeda, estrutura, euro, e é muito desonesto, eu sempre falei que era muito desonesto você traçar como parâmetro. O Santos do Muricy perdeu para o Barcelona do Guardiola. E aí se faz toda uma reportagem dizendo que o futebol brasileiro está num abismo. Olha a diferença para o futebol europeu. Não é diferença para o futebol europeu, é a diferença de todos para o futebol global.
Equipes como o Barcelona do Guardiola, o City do Guardiola, o Real Madrid campeão da Champions com o Ancelotti, né? Agora o Paris Saint-Germain, né? Essas são equipes globais, são equipes que têm jogadores de seleção do mundo todo, são equipes que reúnem a nata da nata do futebol, o diamante mais puro do futebol. Os jogadores de maior refino técnico estão nessas equipes globais. Uma fica situada em Paris, outra em Madrid, outra em Londres, mas são equipes globais. Não são equipes, digamos, europeias, né? São equipes que têm jogadores do mundo todo. Jogadores do Marrocos, jogadores da Coreia, jogadores da Inglaterra, jogadores do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos, do México. Os melhores jogadores do mundo se reúnem nos times que são campeões da Champions. E é lógico que esses times eles estão à frente, né? Não só do futebol brasileiro, das equipes do futebol brasileiro, mas do mundo todo. E aí se usa esse parâmetro para dizer que qualquer equipe do futebol europeu, de uma liga europeia de alto padrão, aniquila qualquer equipe do futebol brasileiro. E a gente está vendo que isso não existe. E eu não estou dizendo que o Brasil vai ficar melhor que a Europa nessa... Não é isso, né? O Fluminense, por exemplo, pode passar, pode enfrentar a Inter nas oitavas de final. E é óbvio que a Inter, que é finalista da Champions, né, vai ser favorita contra o Fluminense. Mas esse Borussia, que óbvio tem mudanças, mas foi finalista da Champions na temporada passada, hoje foi amassado pelo Fluminense, é lógico, com diferenças. Assim como esse Fluminense ele tá ali no meio de tabela do futebol brasileiro. É um time que disputa a Copa Sul-Americana. Antes que falem sobre o nível do Borussia, mas é isso que a gente tá falando. Você comparar Paris Saint-Germain com Vasco, Real Madrid com Botafogo, Arsenal com Atlético Mineiro, é muito desonesto. E a gente pôde ver isso no jogo em que o Palmeiras amassou a equipe do Porto, o pior Porto da história, né, que terminou em terceiro lugar na Liga Portugal. O Benfica, que penou para empatar o jogo contra o pior Boca da história, e isso é fato. Um time que não foi nem para a Sul-Americana, foi eliminado pela primeira vez na história na pré-Libertadores por um time do Peru. E agora o Fluminense, cara, muito criticado pela sua torcida, com muitos problemas, com jogadores ali que não condizem, digamos assim, com o nível que se precisa, né? E a gente viu que faltou isso. Por exemplo, um gol perdido ali pelo Everaldo, em algumas possibilidades ali que o John Arias, tocava, não conseguia receber de volta. Fluminense com um pouquinho mais, né? O Fluminense de 2023 venceria esse jogo. E aí, não me venha dizer que todos na Europa são superiores a todos na América do Sul. Isso não existe, isso é uma falácia. O que existe é o futebol global, o epicentro do futebol com jogadores globais. Essas seleções em times, esses batem todo mundo. E de resto, meu amigo, vai ter jogo que você vai ganhar, vai perder, vai ter jogo que você vai ser goleado, como por exemplo o PSG goleou o Atlético de Madrid, como por exemplo o Botafogo teve dificuldade para ganhar do Seattle Sounders da MLS. Futebol hoje não tem mais bobo, meu amigo. É isso, não existe definição, não existe caixinha, é tudo misturado, né? Não existe você pegar e colocar rótulos em cada um. E essa Copa do Mundo de Clubes é fantástica porque ela redefine tudo isso. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão.